passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Olá, tudo bem com vocês? Terminávamos o nosso último encontro falando a respeito da centralidade da pessoa de Jesus dentro do culto cristão, sendo que ele é ao mesmo tempo sacrifício, sacerdote, altar, templo. Assim, tudo aquilo que existe dentro do culto cristão deve servir para comunicar aquilo que Deus faz através da pessoa de Jesus Cristo. E aqui eu recordo algo que a igreja reza todo o tempo pascal, quando profere então o prefácio da Páscoa, número 5º. Confiante vai dizer a igreja a respeito da ação de Jesus Cristo. Entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Olha só o que a igreja recorda toda a Páscoa, que Jesus Cristo, ele é o nosso sacerdote, o nosso altar, o nosso cordeiro, o nosso sacrifício, para que cada um de nós possamos então nos aproximar de Jesus Cristo. E aqui recordo então uma outra citação que a igreja tem no seu magistério, presente então no Concílio Vaticano II, quando fala a respeito do culto cristão. Vai dizer a igreja: com toda razão se considera a liturgia como o exercício da função sacerdotal de Jesus Cristo. Nela os sinais sensíveis significam, e cada um à sua maneira realizam a santificação dos homens. O corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, presta a Deus um culto integral. Esse pequeno trecho, essa pequena parte do parágrafo 7 da Sacrosanto Concílio inicia dizendo que toda a liturgia é uma função sacerdotal de Jesus. É o sacerdócio dele que continua a se aproximar de cada um de nós para transformar a nossa vida, para fazer a gente recordar do reino de Deus e nos possibilita dia a dia a fazer experiência da vida que Deus deseja fazer com cada um de nós. Mas aqui então, se o culto cristão, se a nossa liturgia é continuação do sacerdócio de Jesus, devemos entender o que é ser sacerdote. Como que Jesus é sacerdote? Pois, se nós recordarmos, na cultura judaica, para alguém ser sacerdote, precisaria ser descendente de um sacerdote, de modo que a linha genealógica desde Arão não fosse quebrada. Contudo, Jesus, ele é descendente de Davi, aquele que deveria então ser rei. Ele é descendente de uma realeza. Como entendemos então o sacerdócio de Jesus? O único texto do Novo Testamento que nos diz que Jesus é sacerdote é a carta aos Hebreus. Ali então o autor dessa carta, se dirigindo à comunidade judaica, recorda que Jesus não é sacerdote em nível ritual, mas o sacerdócio dele se manifesta numa dimensão histórica, existencial e principalmente vivencial. Eles apontam então Jesus para que nós possamos entender este caminho no qual Jesus é sacerdote, pois ele abre acesso para cada um de nós nos aproximarmos de Deus. O sacerdote, no fundo, tanto na cultura judaica como para nós cristãos, como em qualquer outra religião, é aquele que possibilita o homem se encontrar com Deus, estar com Deus. E normalmente o sacerdote realiza isso através de ritos, de cerimônias, de celebrações. Jesus Cristo, ao contrário, faz com que cada um de nós nos aproximemos de Deus através da sua vida, daquilo que ele realiza, dos atos que ele tem, da palavra que ele dirige, com as pessoas que ele se encontra. Assim nós entendemos o sacerdócio de Jesus, um sacerdócio totalmente vivencial, existencial, histórico. E é este sacerdócio que a liturgia então promove a cada um de nós e convida a percebermos, pois ele continua a se atualizar de forma constante em cada ação sagrada, em cada ação litúrgica, em cada momento que a igreja se reúne então para poder celebrar e recordar das ações de Deus, das maravilhas que ele realiza na nossa história e na nossa vida. O sacerdócio de Jesus vai ser um sacerdócio histórico,
porque ele sempre se aproxima daqueles que são excluídos, marginalizados, esquecidos pela sociedade. Aquilo que Papa Francisco sempre nos recorda quando diz que precisamos ir até as periferias existenciais. Hoje o sacerdócio de Jesus, alimentado dentro do nosso coração pela liturgia, pelas celebrações que nós temos, deve nos ajudar a fazer este movimento de ir até aquele que está excluído, esquecido, que muitas vezes é colocado de lado. À medida que nós vamos entendendo que partilhamos do mesmo sacerdócio de Jesus, e à medida que a ação litúrgica da igreja nos ajuda dia a dia a fazer experiência desta doação, desta oblação, na qual nos convida a ir ao encontro de cada uma das pessoas, podemos nos entender de modo muito privilegiado como um povo sacerdotal, um povo que se oferece, um povo que se faz sacrifício, um povo que tem um altar, um povo que tem um templo, que tudo isso é Jesus Cristo. E por meio disso, buscar então transformar não só a vida daqueles que estão à sua volta, mas também a sua própria vida. E hoje, dentro da igreja, dentro do culto que nós celebramos, da liturgia que nós temos, nós devemos reconhecer que o sacerdócio de Jesus acontece no nosso meio através de duas grandes categorias, que nós iremos aprofundar nos nossos próximos encontros. A primeira categoria é a categoria dos sinais litúrgicos. Tudo aquilo que nós temos deve comunicar Jesus Cristo. Todos os sinais dentro da liturgia devem nos comunicar este grande amor e aquilo que Deus realiza por cada um de nós. E depois, a segunda categoria que nos ajuda a entender como que o sacerdócio de Jesus continua pelos séculos para nos comunicar a ação de Deus que deseja salvar a cada um de nós, é através dos ministérios. Todos aqueles que têm uma função dentro da liturgia possuem um ministério. E quando nós entendemos que, inclusive, não só o padre, por ser o ministro ordinário de toda a celebração litúrgica, mas todos os leigos, aqueles que participam, têm o seu ministério próprio. E vamos entendendo que devemos então ter uma participação plena, consciente e ativa. Vamos compreendendo que a liturgia ela comunica algo de modo muito profundo no nosso coração. Mas nós iremos entender de modo muito melhor tanto os sinais litúrgicos como os ministérios nos nossos próximos encontros. Então espero que daqui 15 dias possamos nos encontrar novamente para entender aquilo que o culto cristão deseja fazer e aquilo que ele é para cada um de nós. Forte abraço a todos. Diocese em Evangelização.